Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Cablan. E nessa videoaula vamos falar sobre a hipérbole. Tá? É uma das cônicas aí que tem no caderno do aluno, certo? Na página 18 você vai encontrar esse assunto, a hipérbole. E aqui no quadro você tem o desenho da hipérbole. Então no sistema de eixos, né, plano cartesiano, eixo x e eixo y, a hipérbole, essa curva aqui, ó, essa curva roxa aqui, parece uma parabólica, né? Duas antenas aqui, ó. Elas são simétricas, né? E aí nós temos alguns pontos importantes aqui para falar sobre a hipérbole. Primeira característica. Então, todos os pontos da hipérbole, tá? Então, um ponto qualquer aqui, ó, da hipérbole, vai obedecer a essa relação aqui, ó. A diferença entre as distâncias, a diferença entre a distância do P até o foco 1, do P até o foco 2, sempre vai dar essa constante que é 2 vezes A. Lembrando que 2 vezes A é a distância entre o A1 e o A2. Ok? Então, ó, perceba que está em módulo. Então, tanto faz você fazer PF2 menos PF1 ou PF1 menos PF2, porque sempre vai dar positivo, ó, tá em módulo. Então, essa relação aqui define a hipérbole. São todos os pontos aí que obedecem a essa relação. Tá? Alguns elementos principais, então, você tem aqui F1 e F2, assim como tinha na elipse, você tem o foco 1 e o foco 2, são os focos. Ponto O é o centro, está no meio do caminho entre os focos, ok? É o centro da hipérbole. O segmento A1, A2, essa distância daqui até aqui é o eixo real ou transverso, então é o eixo da hipérbole. 2C é a distância entre os focos, então daqui do F1 até o F2, você tem a medida 2C. 2A é a medida do eixo real, então do A1 até o A2, mede 2A, certo? E por último aqui, a excentricidade, também tem aqui, ó, C sobre A, mede a excentricidade. Então esses são os pontos principais aí da nossa hipérbole, Muito bem, vamos deduzir então, vamos demonstrar a equação reduzida da hipérbole, certo? Então, a partir aqui da definição, nós temos aqui que a diferença, o módulo da diferença das distâncias de um ponto qualquer até os focos é igual a 2A. Vamos colocar aqui. Nós temos aqui que a distância de P até o foco 1 menos a distância de P até o foco 2, e módulo, isso aqui é igual a 2A. Ok? Sabemos o seguinte, que definição de módulo, né? Aliás, aqui são as distâncias, né? Então vamos colocar aqui a distância do ponto P. Então, P até o F1. X do ponto P menos X do F1. O F1 está aqui, ó. Que distância é essa? Se daqui até ali é 2C, então nós temos aqui menos C. Se você está com dúvida nisso aqui, ó, dá uma revisada na elipse, que essa parte é semelhante, tá? Eu tenho a distância, é o dobro de C. Então eu tenho C para cá e C para cá. Como aqui é a parte negativa, fica menos C. Então menos C vai dar mais C aqui, ó, ao quadrado, mais agora y do ponto, menos y do F1, está em cima do eixo, então vale quanto? 0 ao quadrado. Ok? Menos a diferença, ó, PF2. Então você tem lá na raiz x do ponto menos x do F2 é C positivo ao quadrado, mais y do ponto menos y do F2 também é 0. Isso aqui ao quadrado, ok? Então são as distâncias aqui que está no módulo. Vou tirar do módulo. Tirando do módulo, eu tenho dois resultados. Pode ser positivo ou negativo, tá? Se você está com dúvida aqui, ó, por que é mais ou menos, dá uma pesquisada sobre módulo de um número, tá? Aliás, vou falar para você rapidamente aqui, ó, o que acontece com o módulo. Então, módulo de um número qualquer, ele será igual. Se esse número que está aqui dentro, ó, se o A ele é positivo, ok? O valor do módulo vai ser A
A mesmo, tá? Se o A for negativo, se o A for um número negativo, menor que zero, então nós teremos o resultado menos A. Por quê? Menos. Se o A é um número negativo, imagina. Vou fazer um exemplo com o número, vai. Então, ó, módulo de 2, quanto que é? 2 é o quê? Positivo, certo? Tá maior que zero. Portanto, o resultado é simplesmente o 2. Porém, módulo de menos 2, o que acontece? O menos 2, ele é o quê? Negativo. Então, no resultado, eu terei menos 2, tá? Menos o valor que está aqui dentro. Menos com menos vai dar mais. Então, dessa forma, você garante que sempre o resultado do módulo seja positivo, tá? Então, isso aí, resumidamente, é o que é módulo. Módulo de um número, tá? Então, por isso que tem que colocar mais ou menos ali. Porque a gente não sabe o resultado dessa conta. Tá? Mais ou menos 2A. Legal, continuando então o raciocínio aqui, ó. Vamos fazer o quê? Essa parcela aqui, vou passar para o segundo membro. Então, nós teremos o seguinte. Começar aqui do canto aqui, ó. Raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y menos zero dá y ao quadrado, ok? Essa parcela aqui vai para o segundo membro. Então, nós teremos o quê, ó? Era negativo, vai ficar positivo aqui, ó. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado, ok? E também você tem aqui o mais ou menos 2A. Tranquilo até aí? Legal, agora o que a gente vai fazer? Vamos elevar ambos os membros ao quadrado, tá? Então vamos elevar aqui, ó, ao quadrado, é assim que a gente se livra da raiz, tá? Então, eleva ao quadrado aqui, ó. Elevou ao quadrado, o que vai acontecer aqui nesse primeiro membro? Cancela a raiz. Então nós teremos x mais c ao quadrado mais y ao quadrado do outro lado. Quadrado do primeiro termo. Então vai cancelar com a raiz. X quadrado mais y ao quadrado. Então esse é o primeiro termo. Mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2 dá 4. 4A que multiplica ali o primeiro termo, que é isso aqui, ó. Raiz x menos c ao quadrado mais y. Tá? O que eu fiz aqui? Estou aplicando produto notável, que vocês já conhecem já. Ó. Quadrado, aqui é soma e diferença, então vai ficar mais ou menos. Falta agora o quadrado do segundo, ó, mais o quadrado do segundo, 4A ao quadrado. Tem termo iguais aqui em ambos os membros? Vamos cancelar, ó. Esse com esse. Cortou. Agora vamos fazer o quê? Resolver aqui, tirar os parênteses. Ó. Resolver aqui mais um produto notável. Então, você tem aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Do outro lado, mesma coisa, ó, quadrado do primeiro, só que agora é negativo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Mais ou menos, ó, 4A, que multiplica a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais 4A ao quadrado, tá? Então a gente fez aqui, nessa etapa, somente, né, aplicamos o produto notável. Agora o que a gente vai fazer, ó, ver se tem termos iguais, ó, tem aqui x quadrado aqui, o que mais? Tem c quadrado aqui, certo? Só isso. Então, cancela esses caras aí. O que vai sobrar pra gente é o seguinte, ó. 2xc aqui. Com esse cara aqui que é negativo, vamos passar para cá, ele vai ficar positivo. 2xc aqui também. Legal? Por enquanto é só, né? Do outro lado nós vamos ficar com quem? Vamos ficar com mais ou menos 4A, que multiplica isso aqui que está na raiz, menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4A ao quadrado, ok? Juntando esses dois aqui, ó, né? 2 mais 2 dá 4, então nós temos 4xc.
Esse cara, vamos trazer ele para cá também, vai ficar menos 4a quadrado, ok? E aqui desse lado vai ficar com mais ou menos 4a, que multiplica a raiz x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Pessoal, vamos chegar aqui na equação reduzida da hipérbole, tá? Muita calma nessa hora. Vamos lá, o que dá para fazer aqui, ó? Dá pra gente colocar o 4 em evidência aqui nesse primeiro membro e cancelar com esse 4 aqui, ó. Então vamos cortar esse com esse com esse. Cortou tudo. Colocou o 4 em evidência, ele passa dividindo, cancela com esse 4, certo? Então vamos ficar aqui desse lado. Vamos colocar aqui, ó. Economizar espaço. Aqui nós temos então xc menos a quadrado, ok? E do outro lado nós teremos aqui, ó, mais ou menos a, que multiplica o quê? A raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Tá certo? Legal. Agora a gente vai fazer o quê? Elevar ambos os membros ao quadrado de novo. Ok? Eleva aqui ao quadrado de novo. Então, qual que é o resultado então, ó? Então aí, ó, aplicando aqui produto notável, você tem lá quadrado do primeiro termo, ou seja, x quadrado c quadrado, menos 2 vezes o primeiro, xc vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e o a já estava elevado ao quadrado, então agora vai ficar elevado à quarta. Ok? Do outro lado nós temos o que, ó? Mais ou menos, mas como está elevado ao quadrado, se der negativo vai ficar positivo. Se der positivo, continua positivo porque está elevado ao quadrado. Então nós temos aqui, ó, a ao quadrado. A raiz cancela com esse quadrado, então vai sair da raiz ali, você tem o a, que vai multiplicar o produto notável. Já vamos abrir ele já, ó. Cancelou a raiz, tá? Vou aplicar o produto notável aqui, ó. X quadrado, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? E além disso, ó, tem um y ao quadrado ali. Vamos colocar aqui junto. O y ao quadrado mais y ao quadrado, ok? O a está multiplicando tudo isso. Então, como é que vai ficar na distributiva? A quadrado x quadrado menos 2xca ao quadrado mais a ao quadrado x ao quadrado c quadrado e, por último, o a ao quadrado que multiplica o y ao quadrado, tá certo? Então, você tem aqui, ó, primeiro membro, segundo membro. O que tem aqui, que tem lá também? Nós temos aqui, ó, esse menos 2xc quadrado, tem aqui, cancela. Então, vou fazer o seguinte, ó, pegar aqui o x quadrado c quadrado, pegar esse cara aqui e passar para o lado de cá, ele vai ficar negativo, a quadrado x quadrado, certo? Negativo. Esse a quarta, vamos passar para o outro membro, segundo membro. Então, no segundo membro, esse cara veio para o primeiro, ficou esses dois, vamos passar para cá também, ó. Esse y, a quadrado y, vou deixar aqui também, ó. A quadrado y ao quadrado, está nesse membro aqui. E aqui nós teremos, então, o que sobrou? Esse cara aqui, só, né? Só sobrou ele. Então, ficou a quadrado c quadrado. E o a quarta veio para cá, ficou negativo, ó. A quarta. Vamos colocar algumas coisas em evidência aqui, ó. Por exemplo, x quadrado em evidência, aqui o a quadrado em evidência. Ok? Vamos colocar aqui, ó, x quadrado em evidência. X quadrado que multiplica c ao quadrado menos a ao quadrado. Ok? Menos a quadrado y. Do outro lado nós temos, ó, coloco o a ao quadrado em evidência. Ao quadrado que multiplica c ao quadrado menos a ao quadrado, tá? Quando aplicar a distributiva, você volta porque você tinha antes. Então, ficou assim, ó. Nosso esquema aqui ficou assim. Aí, o que acontece? Esse fator aqui, ó, c quadrado a quadrado, é o nosso conhecido quem? B quadrado. Vai sair da onde? Dessa relação aqui, ó. Esse aqui a gente chama de eixo imaginário da hipérbole. O eixo y aqui, ó, esse segmento B1 até o B2, ele não tem ponto em comum com a hipérbole, então por isso chama de eixo imaginário.
E você tem a relação aqui, ó, essa distância da origem até o A2 é A, né? 2A, de A1 até A2 é 2A, então aqui é apenas metade. E o B é essa medida aqui do semi-eixo aqui, ó, ok? Da origem até o B1. Então, o C é a hipotenusa. Então, se eu pegar hipotenusa ao quadrado menos A ao quadrado, vai sobrar quem? O B ao quadrado. Então, esse cara aqui, ó, é o B ao quadrado. Então, podemos substituir. Então, nós teremos o seguinte. Sei que agora que isso aqui é B ao quadrado, então vai ficar como? Vai ficar B quadrado x quadrado menos A quadrado y ao quadrado, que é igual a quadrado B quadrado, certo? O que está faltando agora? Dividir ambos os membros por A quadrado B quadrado. Lembrando que A quadrado B quadrado é um número positivo, tá? É diferente de zero, tá? O A é essa medida aqui, o B é essa medida aqui. Então, esse produto é diferente de zero, tá? Então, a gente pode fazer o quê? Dividir tranquilamente todos os membros aqui, todos os termos por A quadrado B quadrado. Ok? Muito parecido com a equação da elipse que a gente demonstrou na outra aula. O que dá para fazer agora? Ó? Aqui vai dar 1, certo? Aqui vai dar 1. Aqui nós cancelamos o b quadrado, aqui cancelamos o a quadrado e finalmente nós temos aí a equação reduzida da hipérbole, que é como? X quadrado dividido por a quadrado menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Percebeu aí a semelhança com a equação reduzida da elipse? O que mudou? Mudou esse sinal aqui, ó. Porque agora aqui é negativo. E lá na elipse não é. Então tá aí. Deu trabalho, mas é isso. Conseguimos aí chegar na equação reduzida da hipérbole. Tá certo? Então essa parte aqui eu acho importante você saber, tá? Se você quiser colocar isso aí no seu formulário e tentar, de alguma forma, memorizar, fica à vontade. Tá? O que é interessante é você acompanhar o processo, essa demonstração aqui, para você poder chegar, se precisar, tá? Então agora já dá pra gente fazer aqui a atividade lá da página 18, né? Na página 18, não, na página... Atividade da página 20. Atividade 1, página 20, caderno do aluno. Atividade 1, página 20. A equação 4x² menos 9y ao quadrado igual a 36 pode ser considerada uma hipérbole. Fatório o primeiro membro e obtenha x e y, tal que x e y igual a 36. Em seguida, determine as assíntotas e faça uma representação gráfica da hipérbole, obtendo 2x menos 3y, que é igual a 2x, mais 3y, que é igual a 36, ou seja, xy igual a 36. Bom, essa questão aqui, por isso que o material aqui não dá para você usar ele, somente ele, sem a explicação do professor, tá? Infelizmente, o caderno do aluno ele foi feito para complementar a aula, tá? Não dá para você usar ele e aprender o assunto. Você precisa consultar um livro didático que vai estar mais detalhado. Aqui é meio jogado, né? É umas pinceladas que ele dá. Então, sem aula, sem assistir a aula, não dá para você aprender usando o caderno do aluno, infelizmente, tá? Então ele falou aí de assíntotas. O que são as assíntotas? As assíntotas. Cadê? Determine as assíntotas. Assíntotas são essas retas aqui, ó. São essas retas aqui, por exemplo. Essa reta aqui são duas assíntotas, ok? Então ela não intercepta a hipérbole, em hipótese alguma, tá? Mas à medida que a hipérbole cresce, chega mais próximo, vai chegando cada vez mais próximo da assíntota, tá? Aliás, aqui tá fechando, né? Mas ela vai abrindo aqui, ó. Vai ficando cada vez mais próximo da assíntota. Ok? Então isso aí que é a assíntota. Então você tem duas, né? Assim e assim, ó. São duas assíntotas. São duas retas que você tem que determinar aí.
a equação dessas duas retas aqui que passa por esses pontos. Ok? Então, assíntotas são essas retas aqui que eu estou desenhando. Ok? Então, essas duas retas aqui são as assíntotas. O que acontece? Você tem que lembrar de equação da reta, né? Você tem esse ponto aqui, ó. Facilmente a gente obtém as coordenadas dele, por quê? Porque para x ele tem A. Ok? A positivo, né? No caso desse ponto aqui. Para y ele vai ter o quê? Menos B. Tá? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, coordenadas A para x, menos B para y. Da mesma forma que o ponto F. Não confundir com F1 e F2, tá? O ponto F aqui, ele terá coordenadas menos A para x, menos B para y. Esse cara aqui, menos A para x, B para y. Esse aqui, A para x e B para y. Tá? Então dá para a gente saber dois pontos. Eu tenho dois pontos, eu consigo calcular a equação dessas duas retas aí, que são as assíntotas, ok? Voltando para o exercício aqui, nós temos o seguinte. Ele nos deu a equação, olha lá. Equação 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Isso aqui é igual a 36, tá? Lembrando da equação que nós demonstramos na primeira parte do vídeo, a equação reduzida, né, da hipérbole é o seguinte: x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Ok? Então essa daqui é a equação da hipérbole. Vamos comparar com essa daí, ó, e ver se é semelhante. Ó. Nós temos o x quadrado aqui, beleza, e tem o y ao quadrado, sinal negativo, negativo. Só que aqui, ó, tem que estar o quê? 1. Então esse cara aqui tem que ser 1. E como é que a gente transforma 36 em 1? Dividindo por 36. Ok? Vamos chegar lá, mas primeiro vamos tentar entender essa atividade. Falou para a gente fatorar o primeiro membro. O que é fatorar? Transformar isso aqui em um produto. Então vamos fazer o que ele está falando. Não vi sentido nisso, mas vamos fazer. Então, fatorando então. Colocar em evidência. Quem que a gente vai colocar em evidência aqui, ó? Isso aqui é o quadrado da diferença de dois... a diferença de quadrados. Diferença dos quadrados de dois termos, né? Isso aqui é produto notável também. Diferença de quadrados. Diferença de quadrados, como é que a gente resolve? Por fatoração, né? Então vai ser o primeiro, então o quadrado aqui, ó, quadrado, raiz quadrada, né? Raiz quadrada desse, ó. Então raiz quadrada de 4x quadrado é 2x, ok? Vamos fazer aqui mais raiz quadrada é desse. Raiz quadrada de 9y ao quadrado é 3y, certo? Que multiplica o quê? A mesma coisa, só que agora negativo, ó. Ok? Convido você a voltar a conseguir, né, resolver isso aqui, aplicar a distributiva e tentar ver se chega nisso aqui, ó. Esse produto tem que dar isso, tá? Porque fatoração nada mais é que transformar uma soma em produto, tá? Aqui no caso, ó, essa operação transformamos em produto. Então isso aqui é igual a 36. Ok? Aí ele falou pra gente escrever isso aqui em forma de x vezes y, tá? Ele chamou de xão, né? Xão, y. Então vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ser o nosso xão maiúsculo. Esse aqui é o nosso y maiúsculo. Tá? Então agora a gente consegue escrever isso aqui como sendo um produto. X vezes y igual a 36, como ele havia dito aí na atividade. Tá? Chegamos aí, ó. Legal? Aqui, como é produto, tá? Não importa a ordem. Né? Aqui na apostila, esse aqui é positivo, esse é negativo, esse é positivo. Não importa, porque é produto, não importa a ordem, tá? Mas ele queria que a gente calculasse as assíntotas. As assíntotas. Então, do jeito que está aqui, para calcular a assíntota, vamos ver se a gente consegue fazer uma representação gráfica também. Bom, vamos lá. Isso aqui é o caminho da apostila, cara. Com a aula, você vai ver que a gente vai usar essa estratégia aqui, ó, de transformar isso nisso.
Se eu transformar isso nisso, acabou. Fica fácil aí encontrar as assíntotas, né? Por quê, ó? Porque nós temos as coordenadas aqui, ó. Ok? Depende do A e do B. Essas coordenadas aí. Então eu tenho o A, tenho o B, eu consigo identificar a partir daqui. Então vamos lá. Repetir aqui a equação. 4x menos 9y ao quadrado é igual a 36. Atenção agora, vamos dividir por 36. Tudo por 36 aqui, ó. Dividiu tudo por 36, o que vai acontecer? Ó, vamos simplificar agora. 4 por 4 vai dar 1. 1 vezes x quadrado dá x quadrado. Ok? 36 por 4 dá 9. Menos 9 por 9 dá 1. 1 vezes y quadrado dá y quadrado. 36 por 9 dá 4. E aqui vai dar 1. Olha aí, ó. Agora sim nós obtemos quem? A nossa equação reduzida, ó, da hipérbole. Agora dá para identificar, ó, esse cara aqui é quem? É o a ao quadrado. Então, a ao quadrado igual a 9. Certo? A ao quadrado igual a 9. Portanto, o a é igual a 3. O b ao quadrado é igual a 4. Portanto, o b é igual a 2, né? Que é a raiz quadrada. Ó, tem o a, tem o b, eu consigo traçar a reta aí, ó. As assíntotas, né? Vamos lá. Assíntotas. São duas, né? Então você vai ter aqui, ó, tem o a, tem o b, esses pontos aqui, as coordenadas em função de a e b. Então, por exemplo, nessa daqui crescente, você vai ter o seguinte, ó, y igual a mx, né, coeficiente angular, mais o intercepto ali no eixo y. Como aqui vai passar pelo zero, então nós temos aqui simplesmente, aqui é zero, né, está passando pela origem, mx. E o que é o m? Coeficiente angular. Coeficiente angular da reta. É a tangente do ângulo, né? Esse ângulo aqui, ó. Então essa medida não é b. Esse cateto adjacente não é a. Então aqui é simplesmente b sobre a. Ok? Portanto, uma das assíntotas vai ser o seguinte, ó. Y igual a b sobre a. Quanto que é o b? 2 e o a 3. Então é 2/3. Aliás, é 2/3 de x, tá? Essa é uma. A outra vai ser o seguinte, essa daqui, né, ó, decrescente. Então, é a mesma, só que decrescente. O que acontece, então? Só vai ficar ali, ó, negativo, menos 2/3 de x. Tá aí as duas assíntotas, ok? Então, a equação da reta normalzinha, como a gente fazia antes. Equação da reta. Legal, ele quer que a gente represente no gráfico. Então, basta, vamos usar essa figura aqui mesmo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Representando aqui no gráfico, usando essa figura aqui, ó. Essa aqui vai ser a assíntota, y igual a 2/3 de x. Essa daqui vai ser a outra, y igual a menos 2/3 de x. Tá certo? O foco A aqui, ó. Essa distância aqui é A. Então aqui nós temos menos. O A é 3, né? Menos 3. Aqui, esse ponto seria o 3 positivo, né? O foco, onde está o foco? O foco é 2C. O C, a gente vai usar aquela relação lá do Pitágoras, ó, teorema de Pitágoras. Então vamos encontrar o C. Eu já tem aqui, ó. O C é a soma desses dois, né? Porque nós temos a relação C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Então C quadrado é igual a 9 mais 4. 9 mais 4 que é igual a 13. Portanto, o C é igual a raiz de 13. Certo? Então quer dizer o quê? Que esse ponto aqui, ó, raiz de 13 positivo, e esse aqui, raiz de 13 negativo. Tá aí. Representado então a hipérbole. Essa foi a atividade 1. Vamos fazer então a atividade 2 agora. Bom, atividade 2. A equação de uma hipérbole representada no plano cartesiano com o centro na origem é do tipo... Aí tem essa equação aqui. Em que A é a soma dos vértices da hipérbole nas condições representadas na figura. Tá? Então, A é a soma do vértice da hipérbole.
Entendi. Soma do vértice da hipérbole. Bom, não entendi. Mas enfim, né? Pelo desenho dá pra saber que o A é essa medida aqui, ó. Tá? Soma do vértice da hipérbole. Não entendi. Não entendi. Soma do vértice. Enfim, o A é essa medida aqui, ó. Legal, vamos lá. Item A. Sabendo isso, determine a equação da hipérbole que passa pelo ponto 3, 0 e tem como assíntotas as retas 4/3 de x e menos 4/3 de x. Então, vamos colocar aqui. Então, a hipérbole vai passar pelo ponto 3 para x, 0 para y. Ok? As assíntotas são y igual a 4/3 de x e y igual a menos 4/3 de x. Ok? Então, letra A, né? Esse aqui a gente está fazendo o item A. Determine a equação, ele quer saber a equação. Para saber a equação, precisamos saber o que? O A e o B. Tá certo? E lembra essa relação aqui da assíntota? A assíntota, ó, é B sobre A, tá vendo? B sobre A. Então, nós temos o valor de B sobre A. B sobre A é igual a 4/3. Significa o quê? Que B é igual a 4 e o A é igual a 3. Tá certo? Tem o B, tem o A. Vamos fazer o quê? Colocar ali na equação, ó. X quadrado, A ao quadrado, 9, menos Y ao quadrado, B ao quadrado, 16. Isso aqui é igual a 1. Então tá aí a equação que foi pedida aí pra gente. Aí, ó. Equação da hipérbole. O que mais? Letra B. Faça a representação gráfica e dê as suas assíntotas. Vamos usar o nosso desenho aqui, ó. A assíntota, então, é isso aqui, tá? Isso aqui, essas duas retas aqui, ó. Assíntotas. Já tá aqui já, né? Então é só colocar aqui as coordenadas. Então aqui é menos 4/3 de x. E esse outro aqui é igual a 4/3 de x, tá? Então tá aí as assíntotas. Aí o que vai acontecer, ó. O B é 4, então essa altura aqui, ó, é 4. Tá? Então aqui embaixo é menos 4. O que mais? O A é 3, então aqui, essa distância, esse cara aqui é o menos 3. Esse aqui é o 3 positivo. Falta o C, né? O C como é que é? A soma, né? Desse mais esse, ó. O C vai dar o quê? 9 mais 16, né? É A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembra da relação? É a hipotenusa, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Esse aqui, lembrando, é o nosso item B, que é o item A. Então, nós temos ali que o C ao quadrado é igual a 25. Portanto, o C é igual a 5, né? Que é a raiz de 25. E aí nós temos essa distância aqui, ó. Esse aqui vai ser o 5 positivo e aqui vai ser o menos 5. Tá aí a representação da hipérbole. Com isso, finalizamos aí. Né, de acordo com a apostila, o próximo assunto é parábola. Então, nós vamos ficar por aqui mesmo, tá? Essas videoaulas aqui são especificamente para o caderno do aluno, que é utilizado aí no estado de São Paulo, certo? Mas pretendo fazer mais videoaulas mais detalhadas, tá? Com mais detalhes, entrar nos finalmente do negócio, porque aqui é meio... Né, não dá os detalhes da coisa. Mesmo assim, eu ainda demonstrei para vocês a equação e tal, coisa que não tem no caderno do aluno. Mas vamos lá, né? Então, se ficou dúvidas aqui, gente, se tivesse em sala de aula, o que eu ia fazer? Ia tirar as dúvidas, tá? A gente ia usar o caderno do aluno, porque isso aqui é o que cai na AAP. Não sei como é que vai fazer a AP esse ano aí, com essas faltas de aula. Mas, essa aí, então, são as atividades sobre hipérbole, tá? Até a próxima aula com parábola.